Olá a todos e a todas, muito bem-vindos e bem-vindas à nossa videoaula de hoje, intitulada Formação de Professores do Ensino Superior, Concepções e Práticas Bem-Sucedidas. Contamos com a honrosa participação da professora Helena Chanlian. A professora Helena é professora aposentada da FEUSP, da Faculdade de Educação da USP, onde atuou na área de didática durante mais de 40 anos, né, professora? E suas pesquisas e atuação são voltadas à formação e desenvolvimento profissional de professores e gostaria de dar relevo às contribuições valiosas da professora Helena às histórias de vida, né, as trajetórias aí profissionais e a questão do ensino e pesquisa na universidade. Então, gostaria de agradecer em nome da comissão, professora Helena, a sua presença aqui conosco para tratar dessa temática que é tão importante e gostaria também de indicar para os nossos pós-graduandos e pós-graduandas que essa conversa, essa temática vai ser dividida em 2 momentos aqui com a professora Helena. Então, a nossa primeira videoaula com a professora Helena, ela vai tratar, né, da ideia de universidade e os modelos de formação concebidos ao longo da história, né, professora Helena? Então, muito bem-vinda, né, a esse espaço aqui. Muito obrigada novamente. Eu é que agradeço, Rita. É um prazer colaborar com esse projeto e é também um prazer ter a oportunidade de falar sobre algumas ideias, né, que a gente vem trabalhando aí ao longo desse percurso. Que bom, né? Então, Helena, a gente, assim, para começar essa conversa, né, eu gostaria que se você pudesse falar para nós, né? Então, por que é importante discutir as concepções de universidade para a formação do professor universitário, né? Que essa importância mesmo, né, dessa discussão. Então, na verdade, eu comecei a investigar essa questão da formação do professor universitário muito em decorrência, né, da minha experiência e da preocupação com a melhoria do ensino na graduação, né? E durante a década de 90, eu acompanhei como membro de várias comissões especiais, estatutárias, as vicissitudes das tentativas de modificação de procedimentos de ensino que esbarravam muitas vezes nas diversas concepções que os professores tinham sobre a natureza da tarefa e da docência universitária. Então, movida por essas observações, eu acabei realizando uma investigação que procurou conhecer melhor as experiências de inovação no ensino, promovida por alguns professores da USP que, num determinado momento, se encontraram para apresentar essas experiências. Nas entrevistas que realizamos com esses professores, e esse trabalho depois foi publicado, pudemos verificar que a inovação e a melhoria do ensino na universidade não se esgotam em reformulações curriculares, nem na realização de experiências em disciplinas específicas, mas devem resgatar a discussão em torno das concepções do papel da universidade enquanto agência educativa. Foi perceber esse aspecto que me levou a investigar cada vez mais o que era a concepção de universidade presente na prática desses professores. Perfeito. E como que a gente pode, né, esclarecer, Helena, o conceito de universidade hoje, né, já que essa sua pesquisa trouxe vários aspectos aí importantes, né, que marcando Exato. Aí, né, a década de 90. Então, para regredir um pouco na história, né, considera-se que as universidades se distinguem de outros estabelecimentos de ensino superior, de um lado, por causa da associação que estabelecem entre as atividades de ensino e pesquisa, dando prioridade à pesquisa.
E, de outro lado, em razão do caráter mais cultural do que profissional que eles dão aos seus ensinamentos, exatamente por suas atividades de pesquisa. Uma autora que também trabalhou com a questão da formação do professor universitário na França, Nibiru, na década de 90, escreveu um livro sobre isso, referindo-se às diferenças entre os termos universidade e ensino superior, afirma, eu vou ler aqui, a ênfase é dada, por um lado, na missão de acolher os jovens secundaristas, cujo número cresce rapidamente, e, por outro, na diversificação dos quadros de formação para conduzir esses jovens a uma formação profissional. Vemos atualmente, portanto, o confronto de duas concepções de universidade e da relação universidade e ensino superior, bem como de duas concepções da profissão universitária. Uma se vincula às mais velhas tradições de nossa universidade e outra às evoluções reclamadas pela conjuntura socioeconômica contemporânea. A existência, a natureza e as modalidades de uma formação pedagógica dos professores do superior é um dos elementos desse confronto. Portanto, vem de encontro àquela questão que eu comecei a perceber também na atuação dos professores na universidade. Certo, Helena. E, então, eu penso que, né, quando você traz, né, essa discussão e aí esse contexto mais atual, que marca mesmo, né, a universidade, né, os seus princípios, podemos dizer assim, como que a gente pode... Quais seriam os principais modelos de universidade, né? Porque a gente tem conhecimento mais do que é próximo, né? Mas a gente tem aí alguns, né, que a gente poderia retomar. Primeiro, nós temos que fazer menção ao fato de que a universidade é uma instituição, talvez de vida mais longa na história das instituições. Porque os cursos que ofereciam estudos gerais, e chamados de Studia Generalia, começam a surgir em algumas sociedades europeias, em algumas cidades europeias, como Paris, Bolonha, Nápoles, Oxford, já a partir do século IX. Mas elas consolidam-se como sociedades corporativas escolásticas, provavelmente no decorrer do século XIV, e passam a ser intituladas de universitas. Alguns dos modelos que nós vamos falar, e é por isso que faço menção a esse fato, têm sua origem nessas comunidades de professores e alunos, cuja existência corporativa passou a ser reconhecida e sancionada, seja pela autoridade eclesiástica, seja pela autoridade civil. Tal é o caso, por exemplo, do modelo britânico e do modelo francês. Nós estamos chamando, entre aspas, de modelos, né? Mais recentemente, na modernidade, nós vamos ver florescer o modelo germânico com a Universidade de Berlim e, finalmente, o modelo norte-americano, que é mais próximo, historicamente, da nossa experiência, né? Então, a gente poderia começar com o modelo britânico, por exemplo. O que é distintivo no modelo britânico? Podemos citar as duas grandes universidades, Oxford e Cambridge, que são universidades da cultura geral, literária e humanística e preocupadas com a formação intelectual e moral. O ensino por elas propagado é do saber universal e elas primam por ser um local em que se cultiva a inteligência. Diz um dos maiores representantes, vamos dizer, em termos de proposição do que seria esse modelo
britânico, o cardeal Newman, né, ele diz assim: se uma universidade tivesse por objetivo a descoberta científica e filosófica, não vejo por que ela devesse ter estudantes. Se ela tem estudantes, é para que eles sejam formados. E, portanto, ela não pode ficar centrada apenas na formação profissional. E essa não vinculação a uma formação profissional, portanto, a uma formação mais geral, de estudos mais gerais, é um dos significados daquilo que nós vamos chamar de educação liberal. Isso, se vocês consultarem a bibliografia, há muitos autores que citam esse termo educação liberal, né? Quais são os princípios de organização do modelo britânico? Também é muito interessante. São os colleges. Até hoje, assim, eles se organizam e o sistema britânico assim se organiza. É um sistema residencial, portanto, nos moldes de um internato, e no college, cada estudante tem um tutor. Então, o mais importante é o papel desse tutor e o que ele desempenha na formação do estudante. Por quê? É com o tutor que se estabelece um programa de estudos para esse aluno, quais as disciplinas a serem cursadas e os trabalhos escritos que ele apresentará ao seu tutor, que podem ser trabalhos semanais ou quinzenais. E isto é muito mais importante do que até cursar uma disciplina ou uma avaliação que ele receba de uma disciplina. Daí porque talvez a maior parte dos cursos ou dos alunos sejam frequentadores de biblioteca, mais do que assistentes de disciplinas, né? E esta relação que se estabelece entre o tutor e o seu estudante é denominada por alguns como a relação pedagógica por excelência. Tá. É óbvio que reproduzir esse modelo não é uma coisa tão simples, mas faz parte da tradição do modelo britânico e nas universidades, principalmente Oxford e Cambridge, isto está preservado, isto continua acontecendo. Agora, então, essa universidade, ela vem assim se desenvolvendo lá, desde os tempos da Idade Média, ou pelo menos dos tempos mais recentes do modernismo, né? Agora, o modelo francês é a mesma coisa, né? E, no caso do modelo francês, nós podemos dizer que a universidade nasceu exatamente no século XIII, com um conjunto de escolas agregadas à Catedral da Ile de la Cité, a famosa catedral que agora está sendo reconstruída. Notre Dame. Por um longo tempo, os professores viveram na ilha, separadas, em casas separadas, e foi por etapas que eles foram se reunindo em sociedade e que um edifício especial foi construído para suas classes de trabalho. Ela subordinava-se à autoridade direta do arcebispo e do seu representante, o chanceler. Então, totalmente vinculada, ela tem esse caráter não laico, né? Sim. E, para fazer valer dos seus direitos, os mestres, que muitas vezes eram estrangeiros, se uniam em confrarias ou grêmios. E os grêmios parisienses, então, viviam numa permanente luta com o cônego ou mestre-escola, com o chanceler, com os cidadãos e até com o rei. Então, esse caráter de que elas tinham que disputar um espaço para sobreviver, essas classes, vai dar uma marca muito significativa ao modelo francês. E nessas lutas, o Papa sempre esteve ao lado dos mestres. E podemos dizer, portanto, que nos primórdios, a Universidade de Paris
assim denominada, sobreviveu graças à proteção dos pontífices romanos. Nossa. É interessante, né? Muito. Aí, então, nesse século XIII, ela era verdadeiramente ecumênica, os estudantes estrangeiros, então, não só os mestres eram estrangeiros, alguns, né? Como também os estudantes eram. E eles tinham uma espécie de salvo-conduto para poder circular de uma cidade a outra, já que eles vinham do exterior, né? E esse passaporte de cidadania universal também dá um aspecto cosmopolita, vamos dizer assim, à Universidade de Paris, né? Sim. Já lá naquele século XIII. E aí, até o fim do século XV, ela é fortalecida por seus direitos e privilégios. Ela é tanto independente do rei quanto do bispo e tornou-se, portanto, um centro vivo de atividade intelectual. Isso prossegue, mas quando em 1879 eclode a Revolução Francesa, a Universidade de Paris está envelhecida e privada dos seus privilégios e dos seus bens. Ela tinha adormecido. E para formar, portanto, professores, médicos, farmacêuticos, magistrados, foram sendo criadas escolas especiais. E por elas, então, a partir delas eram conferidos graus de Estado, portanto, já desvinculadas da Universidade de Paris. Quando Napoleão assume o poder, ele mantém essas escolas, que passaram a se chamar faculdades. E em 1808 ele acrescenta mais duas, a de ciências e a de letras, né? 2 faculdades novas. E com ele também a ideia de universidade desaparece, essa ideia de um conjunto orgânico, nada disso mais tem importância. O ensino tem uma orientação totalmente profissional e, por conseguinte, a pesquisa ocupa um lugar mínimo. As faculdades ficam isoladas e cada uma tem a sua vida própria. Além disso, o Napoleão vai ter uma influência muito grande no sistema educacional e especialmente no sistema universitário, porque ele vê na instrução pública uma fonte de poder, né? E para atingir esse objetivo, ele atribui ao sistema educacional uma organização fortemente centralizada e uniformizada, mediante a difusão de uma doutrina comum que seria sustentada pela corporação de professores. Essa finalidade sociopolítica da instrução marca indelevelmente a Universidade Francesa, que se transforma num serviço público oferecido pelo Estado, né? E esta marca, que só é possível, né, um serviço público através da centralização e da uniformização, né, que o Napoleão constitui, parece mesmo que domina o ensino superior francês até meados do século XX. E quase todos os estudos universitários, nesse início de século, são sancionados por certificados nacionais. Isso quer dizer que pode ser criada uma universidade lá no norte, lá no sul, não importa. Todas terão o mesmo formato, todas serão sincronizadas em termos do seu funcionamento, né? Uma centralização, então, total, aí nesse... Exatamente, né? E uma hierarquização também, né? Então, e os certificados todos têm o mesmo valor, não importa que seja de uma universidade em Paris ou de uma universidade em Toulouse, por exemplo. Tá? Qualquer que seja
à universidade, eles serão concedidos da mesma forma. E, de acordo com Raymond Aron, privadas de uma verdadeira autonomia e estreitamente subjugadas para a criação de cátedras ou nomeação de funcionários, etc., as universidades ensinam as mesmas matérias, preparam os mesmos exames e concedem as mesmas graduações. E aí é curioso, porque é uma anedota mais interessante de um ministro que dizia: neste momento, nesta hora, tal disciplina está dando tal programa por tal professor. Isso em qualquer controle, lugar, né? Olha. Da França. E um controle, então, né? Total, né? Então, esse serviço público unificado, né? As que constitui, portanto, a Universidade Francesa, é que vai garantir, dali para diante, a formação de um grande número de estudantes. E, ao mesmo tempo, todas as transformações que vão ocorrendo e ocorreram a partir da segunda metade do século XX, inclusive depois das revoltas estudantis e também das reformas que foram sendo necessárias, né? De qualquer forma, por não ter assim uma autonomia total em relação ao Ministério da Educação, né? As universidades francesas, elas sofrem o impacto da demanda crescente dos alunos e elas vão se transformar todas mais ou menos ao mesmo tempo, vão se subdividindo. Então, a Universidade de Paris serão 8 universidades nessa... Aliás, minto, serão 13, contando com a Grande de Paris, né? E esse aumento, né, vai fazendo com que, gradativamente, nós tenhamos aí uma universidade totalmente massificada a partir da segunda metade do século XX e com uma série de problemas que serão discutidos e debatidos por seus professores, por seus intelectuais e assim por diante. Então, essa característica de centralização é talvez um dos aspectos mais distintivos do modelo e que, de uma certa maneira, passou a ser limitado em alguns outros locais, né? Pela forte influência que a cultura francesa também tinha. E aí, então, nós podemos, concomitantemente, ou falar que o século XIX foi um século muito profícuo em transformações educacionais e outras mesmo, né? Nós vamos encontrar um modelo mais recente, que é o modelo germânico, e que corresponde à fundação da Universidade de Berlim em 1810 por Humboldt. E com ela nós podemos dizer que nasce a primeira universidade dos tempos modernos, efetivamente. Então, professora Helena, né, esses dois modelos, né, que você trouxe até o momento, né, o britânico e o francês, eu penso que é importante pelas especificidades, né, que eles têm. Às vezes a gente pensa em universidade, fala nesse termo sem levar em conta, né, o contexto mesmo, né, essa história que você trouxe de maneira tão preciosa, tão detida. Mas a professora Helena indicou no início da nossa videoaula que temos mais 2 modelos importantes, né, professora? Que é o modelo germânico e o modelo também americano, né, modelo norte-americano. Então, a professora Helena vai dar continuidade a esses 2 modelos, né, vai desenvolver na nossa próxima videoaula. Então, nós esperamos vocês na próxima videoaula para que a gente ouça a professora Helena sobre esses 2 modelos. Até já!